Olá, aqui é o Matheus Santana e existe uma força que está controlando a sua vida nesse exato momento sem você nem perceber. E é bem provável que seja por causa dela que a sua vida não anda. Afinal, eu diria que pelo menos 80% das pessoas estão presas nessa Matrix. E quando eu falo Matrix, eu não estou falando de um sistema secreto, de uma conspiração maluca ou de alguma coisa do tipo. Eu estou falando de algo muito mais simples e muito mais perigoso, inclusive. A Matrix que eu quero te mostrar é aquela que você está vivendo sem perceber. Ela está ali no ar, influenciando a forma como você pensa e vive, mesmo quando você acha que está no controle. Porque no fundo, ninguém começa a vida já com crenças pré-estabelecidas ou com uma visão de mundo já formada. Pelo contrário, você nasce dentro da sua família e ali eles vão passar para você histórias, a escola vai reforçar essas histórias e a sociedade ela vai repetir isso tantas vezes que isso vai acabar virando um senso comum para você. Afinal, desde cedo você escuta aquilo que é normal, aquilo que é possível, o que funciona, o que está todo mundo fazendo. E aí, quando você percebe, boa parte da sua vida foi construída em cima de crenças que nem foram escolhidas por você, você não teve essa opção. E é isso que eu chamo de Matrix, é esse conjunto de ideias não questionadas que definem o que é o jeito certo de viver. Você cresce olhando em volta, vendo como as pessoas vivem e naturalmente você começa a seguir o mesmo roteiro. O problema é que esse roteiro, na maioria das vezes, te empurra no máximo para a média. E a média, se a gente for honesto, é sempre baixa. Na média, as pessoas elas vivem cansadas, ansiosas, endividadas, com a saúde capenga, insatisfeitas com o trabalho, insatisfeitas com o relacionamento, cheia de promessas adiadas. E o maior problema é que elas não fazem a mínima ideia de como sair desse lugar. E como tá todo mundo assim, isso começa a parecer normal para você. Você vê seu pai, sua mãe, os amigos, os colegas, todo mundo vivendo mais ou menos esse padrão. E aí a sua mente registra. É isso aqui que é a vida adulta. É trabalhar o mês inteiro num emprego que você não gosta, ganhando pouco, vivendo uma correria maluca, reclamar o máximo que você puder, se distrair sempre que possível e repetir isso. Só que tem um detalhe importante. Quase nada disso foi decidido conscientemente por você. Porque quando você era criança, você só absorvia. Você não tinha filtro, não tinha repertório, não tinha senso crítico. Se seus pais eram ansiosos, você aprendeu a ser ansioso antes de saber o nome disso. Se eles tinham medo de arriscar, você cresceu sentindo o mesmo medo sem nem saber explicar o porquê. Se na sua casa as pessoas sempre falavam que ganhar muito dinheiro era uma coisa praticamente impossível de conseguir, a não ser que você fosse desonesto, isso foi entrando na sua mente como se fosse uma verdade absoluta. E se a sua família sempre viveu pendurada no limite, aquilo acabou virando um padrão de normalidade para você, querendo ou não. Aí depois vem a escola que, em tese, deveria expandir sua visão de mundo, mas que muitas vezes a gente sabe, ela só reforça a lógica de seguir regra, decorar, não questionar muito, fazer o que todo mundo está fazendo e por aí vai. Além disso, tem os ambientes em que você cresceu, os amigos que você tinha, os programas que você assistia, as conversas que você ouvia na mesa de jantar, tudo isso foi moldando o jeito que você enxergava a vida. E com o tempo, essa visão de mundo do senso comum começa a parecer parte da sua identidade. Você começa a dizer assim, é assim que eu penso, é assim que eu sou. Como se fosse uma coisa intrinsecamente sua e imutável. Só que na prática, grande parte dessa visão de mundo que você tem é na verdade só o resultado do contexto em que você foi criado. É por isso que tanta gente chega na fase adulta, toma um monte de decisões ali erradas que ela nem entende por quê, quando na verdade ela está só repetindo um script que recebeu lá atrás. A pessoa acorda, vive o mesmo tipo de rotina, sente as mesmas emoções, reage do mesmo jeito, cria os mesmos problemas e no final ainda se pergunta por que a vida parece só um replay infinito. E ainda assim ela tende a se culpar dizendo que o problema é que ela não tem disciplina, que ela não nasceu para isso, ou que as coisas são difíceis só para ela. Quando na verdade o que está acontecendo é outra coisa. Ela está tentando se libertar de padrões que foram instalados antes dela ter consciência de que podia escolher. Só que é o seguinte, isso daqui não é uma acusação, tá? É só um diagnóstico. Não é para você olhar para trás e apontar o dedo para ninguém. Porque os seus pais, a escola, a sociedade, todo mundo só passou adiante aquilo que recebeu. Mas chega um momento da sua vida em que isso deixa de ser só uma história que você herdou e vira responsabilidade sua. Chega uma hora em que você precisa sentar com você mesmo e decidir: eu vou continuar vivendo mesmo nesse modo automático, repetindo o que eu aprendi sem nem questionar? Ou eu vou começar a revisar essas crenças e atualizar esse sistema e construir uma vida que tenha mais a ver com quem eu quero ser de verdade? E é aqui que de fato começa o processo de sair da Matrix.
Não é com uma teoria maluca, não é com uma conspiração, é com consciência. É com o momento em que você para, olha para sua vida e reconhece: ok, grande parte do que eu faço hoje foi programado lá atrás, mas daqui para frente eu posso começar a escolher diferente as coisas. Só que é o seguinte, essa programação que começou lá atrás, ela não termina aí. Porque hoje em dia existe um segundo tipo de influência que é muito mais sutil e muito mais difícil de escapar. Porque a primeira Matrix, aquela das crenças que você herdou e que você absorveu o mundo ali à sua volta sem nem perceber e tudo mais, até dá para identificar quando você olha para trás com calma. Agora, a Matrix de hoje é outra conversa. Ela não vem só da família, da escola ou do ambiente em que você cresceu. Ela vem do seu celular e dos algoritmos que estudam o seu comportamento com uma precisão que você nem imagina. E essa Matrix, digamos assim, ela é bem traiçoeira porque ela te faz acordar achando que você está no controle, quando na verdade você está cercado de sistemas que foram criados para disputar cada segundo do seu foco. Não porque alguém está tentando destruir sua vida, mas porque a atenção virou a moeda mais cara do mundo. Então, quanto mais tempo você passa olhando para uma tela, mais valioso você é para quem está vendendo alguma coisa lá dentro. E aí acontece o que você já viveu mais de 1000 vezes. Você pega o celular com a intenção de ficar só 5 minutinhos e quando percebe já passou 2 horas ali. Você não escolheu fazer isso de verdade, você só foi puxado, capturado. E você foi capturado porque essas plataformas, elas estudam o seu humor, seus horários, a forma como você desliza o dedo, os tipos de conteúdos que você para, os conteúdos que você curte, os conteúdos que você comenta, os conteúdos que você salva. E com base nisso, elas entregam exatamente o tipo de estímulo que mais ativa aquele circuito automático que você tem de ficar só mais um pouquinho, sabe? O problema é que isso altera a forma como o seu cérebro funciona. E aí o que antes era uma coisa levemente desconfortável, mas possível de fazer, como ler, pensar de forma profunda, fazer uma tarefa até o fim, ficar entediado, agora parece uma coisa impossível. Porque tudo que exige presença, profundidade, um pensamento crítico, paciência, começa a parecer uma coisa pesada demais para você. E não é porque você tem um cérebro mais fraco, é porque o seu cérebro foi se ajustando ao nível de estímulo que ele recebeu todos os dias. Se você alimenta ele com intensidade o tempo inteiro, ele começa a rejeitar tudo que é mais simples, mais silencioso, mais devagar e mais real. Então, aos poucos, você vai perdendo a capacidade de sustentar sua atenção. E quando você perde atenção, você perde clareza. E quando você perde clareza, você perde direção. E aí, cara, quando você perde direção, você começa a achar que tem algo de errado com você, quando na verdade você só está tentando viver uma vida normal com um cérebro que está sendo drenado desde a hora que você acorda. E é aí que vem aquela sensação que muita gente tem hoje. Você vive ocupado, mas sente que não sai do lugar. É como se o corpo estivesse no piloto automático e a mente estivesse presa num loop de distrações. Você acorda cansado, tenta trabalhar, se distrai no meio do caminho, mas aí você promete que amanhã vai ser diferente e o amanhã vira só mais uma repetição do dia anterior. E isso vai gerando uma frustração em você que vai crescendo devagar e vai se tornando cada vez pior. É igual uma infiltração. Primeiro cai a sua energia, depois sua confiança, e depois você começa a sentir um vazio, como se tivesse alguma coisa faltando, mas você não sabe exatamente o que. E faz sentido sentir isso, porque no fundo você começa a perceber que a vida está sendo conduzida pelo ritmo do ambiente e não pelas suas escolhas conscientes. E quando esse choque de consciência finalmente bate, parece que uma parte de você tenta te cutucar para te acordar dizendo: ei, cara, tem alguma coisa nesse caminho que você está seguindo aí que não combina com aquela pessoa que você quer ser no futuro. Faz alguma coisa para mudar isso. Só que essa voz ela é muito sutil. E se você está distraído demais, você perde a oportunidade de ouvi-la. E quando isso acontece, você volta para os mesmos padrões de antes. As mesmas ações, os mesmos padrões de distração, os mesmos vícios em dopamina e, consequentemente, os mesmos resultados. E o mais curioso é que tudo isso vai piorar antes de melhorar, se melhorar, né? Porque a tecnologia não está desacelerando. Em 2026, 2027, 2030, nada disso vai para trás, não. Você vai ter realidade virtual mais imersiva, ambientes digitais que reagem ao seu humor, inteligência artificial criando conteúdos que são moldados especificamente para o seu padrão psicológico, óculos que misturam vida real com estímulo artificial o dia inteiro, e enquanto isso cresce, o seu cérebro continua sendo o mesmo cérebro ancestral, com a mesma estrutura de recompensa, o mesmo limite de processamento e a mesma dificuldade em lidar com o excesso de estímulo de sempre. Então uma coisa é fato, o mundo está ficando cada vez mais confortável, e é justamente isso que enfraquece as pessoas. Mas, por outro lado, quando tudo fica fácil,
Aquilo que exige esforço vira um divisor. E aí o autocontrole vira um artigo de luxo e vira um superpoder, a clareza vira ouro e a disciplina vira aquilo que separa quem cresce de quem fica para trás. É por isso que tanta gente vai se perder nos próximos anos. Não é porque elas não querem de fato evoluir, mas porque elas não perceberam que o jogo mudou. E quando perceberem, se perceberem, né, talvez já estejam tão condicionadas pelo estímulo rápido que a simples ideia de recuperar o controle já vai parecer uma coisa assim impossível demais de fazer. Só que o lado ruim também tem um lado bom, e ele é bem poderoso, inclusive. Porque quando o mundo fica caótico, as pessoas que aprenderem a se fortalecer por dentro, elas vão disparar. Porque enquanto a maioria vai correr atrás de estímulo, poucas vão correr atrás de consciência. Enquanto a maioria vai afundar em distração, poucas vão construir autocontrole. Enquanto a maioria vai reagir ao ambiente simplesmente, poucas vão construir a própria identidade, uma identidade forte, uma coisa que seja pautada em princípios sólidos, que façam ela evoluir ao longo da vida. E no fim das contas, são essas que realmente saem da Matrix. Não porque elas se isolam do mundo, mas porque elas aprendem a viver dentro dele sem virar uma marionete dos estímulos. Elas desenvolvem filtro, presença, força interna e uma atenção dirigida e intencional, sabe? E elas percebem que a verdadeira evolução não tem a ver com acompanhar tecnologia nenhuma, ela tem a ver com atualizar a si mesmas, porque no fim das contas, é isso que faz você tomar de volta aquilo que o ambiente tentou roubar de você, que é o controle da sua própria vida. Mas assim, ó, o fato é que não adianta só enxergar o problema, né? Porque consciência sem ação só vira mais uma informação que você esquece daqui a pouco. Então a pergunta que fica é, tá, como que você pode começar a sair disso na prática? Como que você retoma o controle se o ambiente inteiro foi feito para te puxar de volta para o automático? E a resposta é bem menos dramática do que as pessoas imaginam. Você não precisa virar um monge, você não precisa sumir das redes sociais, nem quebrar seu celular. O que realmente funciona é começar pequeno, do jeito que qualquer pessoa consegue fazer, mesmo vivendo nesse caos moderno. E no fundo é até meio óbvio, né? Você desmonta uma matrix que te moldou aos poucos, com você mudando aos poucos também. Não tem atalho aqui. Então vamos lá, deixa eu te mostrar um caminho simples que funciona na vida real com o tipo de rotina que a gente vive hoje. Primeiro, separa uma parte do seu dia para ficar sem estímulo. Isso aqui tem menos a ver com ser produtivo e mais a ver com devolver o seu estado de presença. Então escolhe um momento curto, tipo meia hora, e tira tudo aquilo que te puxa para distração, sabe? Então nada de notificação, nada de podcast, nada de música para te anestesiar, nada de feed. É só você e a tarefa que está na sua frente. Mesmo que seja uma coisa muito simples, como cozinhar, arrumar alguma coisa na sua casa, trabalhar, estudar ou simplesmente para pensar na vida. Depois de alguns dias fazendo isso, você vai perceber o quanto que você estava funcionando no automático, porque essa pausa vira uma espécie de reset diário que o seu cérebro estava precisando faz tempo. Segundo, reduza o volume de conteúdo que só te deixa mais perdido. O mundo moderno te entope de informação e a maioria não serve para nada além de te deixar mais confuso. Então, ao invés de ficar caçando estímulo, começa a escolher melhor o que entra na sua cabeça. Eu não tô falando para você virar um intelectual, só tô falando para você parar de preencher a sua cabeça com coisa que te deixa mal e começar a escolher bem as coisas que você vai consumir, de preferência coisas produtivas. Às vezes pode ser ouvir por 10 minutos um audiolivro de um autor que você gosta, às vezes é assistir uma palestra sobre algum assunto que vai te acrescentar profissionalmente, às vezes pode ser 5 páginas de um bom livro. É algo muito simples, mas que pode mudar bastante a forma como você pensa ao longo do tempo. Terceiro, faça coisas difíceis de propósito. Isso aqui desafia muita gente porque o mundo está cada vez mais confortável, como eu disse. Só que esse conforto excessivo, ele enfraquece, já falei sobre isso. Quando você faz uma coisa mais desconfortável, como treinar mesmo sem estar com vontade, estudar quando está cansado, ou terminar algo que você já vem empurrando há muito tempo, você fortalece uma parte do seu cérebro que te ajuda a se manter no controle da situação. Ela melhora o seu autocontrole. E essas pequenas decisões criam um efeito dominó. Você para de fugir de tudo que exige esforço, e isso te deixa mais preparado para qualquer área da vida. Além disso, você vai estar treinando uma capacidade que é fundamental demais, que é a capacidade de fazer o que precisa ser feito, principalmente quando você não está com vontade de fazer. Quarto, questione as narrativas automáticas da sua cabeça. Todo mundo, em algum nível, carrega algum tipo de voz interna que inventa desculpas para as coisas. E você já conhece a maioria delas. Elas dizem, não é o momento certo, isso não é para mim, isso é muito difícil para mim, eu não sirvo para isso. Enfim,
Só que a maioria dessas frases não nasceram com você, elas foram aprendidas, repetidas, herdadas. Então, quando você perceber uma justificativa pronta demais como essas, segura um pouco. Pergunta para si mesmo se aquilo realmente faz sentido ou se é só um reflexo do ambiente te puxando de volta. Se você fizer uma pausa para refletir sobre essas questões, nem que seja por 15 segundos, isso já vai quebrar metade dos padrões que te seguram. Quinto, tenha um projeto que seja realmente seu. Isso pode ser um projeto que envolva o seu corpo, a sua carreira, um canal no YouTube que você quer abrir, um estudo que você quer fazer, um projeto que você quer começar, tanto faz. O ponto é ter alguma coisa na sua vida que cresce como resultado do seu crescimento pessoal. Porque quando você tem um projeto próprio, ele vira um ponto de apoio emocional e mental. Ele te lembra todos os dias que existe algo além desse ciclo de distrações. E quando você vê esse projeto evoluindo, mesmo que devagar, a sua mente automaticamente percebe que existe uma vida possível fora desse ritmo acelerado que o ambiente tenta te empurrar. E isso por si só te dá direção. E quando você tem direção, fica muito mais fácil ignorar todo esse ruído externo. E por fim, na minha opinião, a melhor forma de sair do senso comum e construir um futuro acima da média em todos os aspectos é construindo hábitos saudáveis e produtivos que te levem até esse futuro. Porque você não vai chegar lá agarrado a maus hábitos que só te puxam para a média ou até para baixo dela. E para te ajudar a resolver isso, clica no primeiro link da descrição e assiste a minha aula gratuita, onde eu revelo o fator número 1 que está te impedindo de mudar os seus hábitos e como usá-lo ao seu favor. Um forte abraço e até a próxima.